Vamos lá para mais um vídeo aqui do nosso canal. Nesse vídeo a gente vai falar sobre 8 coisas que você precisa saber antes de ter um gato. Eu sou Júnia Carvalho, médica veterinária, especialista em felinos e comportamento felino. Então, antes da gente começar esse vídeo, já se inscreve, já deixa o seu like para poder você receber as notificações quando eu postar algum vídeo diferente. Combinado? Lembrando sempre, você não é um péssimo tutor, só precisa de alguns ajustes. Então vamos lá. Se você já tem um gato, se você vai adotar um gato, você precisa ter isso em mente, você precisa lembrar disso. O primeiro é que você precisa lembrar que a sua casa precisa ter tela. Os gatos, eles têm instinto caçador, ele tem instinto de explorar o local que ele vive. Então você precisa ter telas. Uma coisa muito importante que a gente precisa lembrar é que tela é diferente de grade. Então, Júnior, eu moro no segundo andar e eu tenho grade, né? Então meu gato não vai sair. Vai sair sim. Você precisa colocar telas em todas as janelas. Varanda, janelas, basculantes, tudo, cobertura. Nossa, Júnior, eu tenho uma cobertura, não queria perder a minha vista. Preciso pôr? Precisa, tá? E mais ainda, tá, gente? É muito complicado a gente falar, ah, não, é só você não deixar o gato ter acesso lá em cima. É complicado, porque você recebe uma visita, vai uma pessoa limpar a sua casa. Então, muitas vezes, o cuidado que você vai ter, essa pessoa não vai ter. E pode te trazer muitos prejuízos, tá? Em relação à saúde do seu gato. Então, telem, tá? Coloquem telas. O segundo ponto é lembrar de gatificar a sua casa. Precisa ser exatamente assim, Júnia? Não. Mas uma coisa eu falo pra vocês, o grande tchan disso tudo, vocês estão vendo que aqui, ó, tem subida, descida, e aqui tem subida, descida? Exatamente. Se a gente não coloca esse circuito da maneira correta, a gente pode causar vários atritos na nossa casa com os nossos gatos. Se um gato fica preso ali naquela redinha e o outro vem e fica em cima dele ali, geramos um atrito. Como eu falei com vocês, eu trabalho com consultoria comportamental felino, então se você está me assistindo, adotou um gato, está tendo conflito na sua casa, posso até fazer um outro vídeo, comenta aqui se vocês quiserem, falando sobre atritos, porque muitas pessoas acham que atrito é só quando um gato vai em cima do outro, e não, tem vários atritos silenciosos. Então, se um gato encurrala o outro gato ali, fica muito complicado e vocês podem ter uma convivência muito ruim entre os seus gatos. Então, se vocês vão fazer a instalação, vou deixar alguns links aqui, ó, lá da Shopee também, e vou deixar para vocês verem como que vocês fazem esse circuito. Então, sempre lembrar, gente, subida, caminho, descida. Por quê? Essa descida precisa ser uma subida, caminho, descida. Então, tenham muito cuidado com essa questão. Aqui, ó, o meu guarda-roupa acaba sendo uma rota de fuga. Então, eu fechei ali para poder gravar aqui para vocês, mas ali elas conseguem entrar e sair também, tá bom? Então, a gente pode usar até outros itens sem ser somente a gatificação. Tomar muito cuidado por causa do peso. Vocês adotaram um gatinho, ele é filhotinho. Ah, mas eu não preciso colocar um de tanta qualidade. Precisa, porque esse gato vai crescer. Ah, não, Júlia, eu já adotei um adulto. Beleza, então você precisa ter uma gatificação reforçada para que você consiga ter confiança. Combinado? O terceiro é que vocês vão precisar lembrar que vocês têm que ter espaço para caixas de areia, tá? A gente sabe que os nossos gatos utilizam caixas de areia e por conta disso a gente tem que ter espaço para pôr as caixas de areia. Lembrando sempre da regra N+1. O que é isso, Júnior? Todo mundo fala disso, mas o que é? A quantidade de gatos mais um item, pelo menos, podendo até ser mais, tá? Então, se eu tenho um gato, pelo menos 2 caixas de areia. Essas caixas de areia não podem ficar coladas uma na outra, porque senão o nosso gatinho vai entender que é uma caixa somente. Então, eu atendo muitos casos de responsáveis que falam, Júnia, eu tenho a quantidade ideal de caixas e eu não sei porque que meu gato tá fazendo xixi fora da caixa, porque que o meu gato tá marcando território. E aí, quando eles me mandam foto durante a consultoria, por exemplo, eu vejo que é uma caixa do lado da outra, tá? Ah, Júlia, então eu vou mudar isso aqui em casa que vai resolver a minha situação.
Gente, nem sempre. A gente tem que lembrar que cada gato é um gato. Então, vocês podem fazer essa tentativa? Podem fazer, tá? Mas a gente tem que lembrar que cada gato é um gato. Marcação de território, xixi fora da caixa pode ser por N motivos. Mas tem esses truquezinhos aí que a gente pode usar, tá bom? Vão comentando aqui, vão deixando aqui, conforme eu for falando, tópicos aí de vídeos que vocês gostariam que eu gravasse para vocês, tá? O quarto ponto, gente, é a caixa de transporte. Vocês precisam ter caixa de transporte. Um ponto muito sério, um ponto muito necessário é a caixa de transporte. Não adianta a gente ter a caixa de transporte e deixar lá no guarda-roupa guardada. Não. Caixa de transporte precisa estar pela casa. E eu vou deixar aqui também o link de uma que eu sempre indico, porque ela abre por cima. Então, vai levar no veterinário, tá numa emergência. Ela é uma caixa firme e, ao mesmo tempo, a gente consegue atender o gato dentro da própria caixa. A gente tem que lembrar que os gatos, eles se sentem seguros em alguns lugares e a gente precisa respeitar. Tá bom? Então, caixa de transporte e mais ainda, deixe a caixa de transporte pela sua casa para o seu gato usar e gostar dessa caixa de transporte. A caixa de transporte precisa ser a melhor cama que o seu gato vai ter, a que ele mais vai amar. Combinado? Então, outro ponto também, né? O quinto ponto, isso mesmo. A gente tem que lembrar que aqueles potinhos, né, que geralmente é para cachorro, onde tem um pote de comida do lado do outro bem colado, sabe? Vou deixar a foto aqui para vocês verem. Tirem aquilo da vida de vocês, tá? Para gatos, a gente precisa colocar a comida longe da água, a comida e a água longe da caixa de areia. E lembrando também de ter mais de um potinho, por mais que você tenha um gato ou dois gatos, Júnior, mas eles são irmãos, eles são mãe e filho, não importa. Gatos são caçadores solitários, então a gente precisa espalhar potes de comida pela casa, tá? Então, um pote de comida na sala, numa ponta da sala, na outra ponta, outro, tá? No meio do caminho ali, uma fonte de água. Espalhem também potes de água. Aqui em casa, uma das minhas gatas só bebe água na fonte, enquanto a outra só bebe água no potinho. Então, eu tenho espalhado pela minha casa, vou deixar aqui para vocês também os links, potinhos de água e fontes de água, para que elas consigam utilizar os dois, tá? Então, vocês vão precisar ter espaço para conseguir espalhar potes de água e potes de comida. Lembrem da regra N+1. Outro ponto muito interessante e necessário é arranhadores, tá? Ali, ó, a gente tem um arranhador. Aqui a gente tem um arranhador. Então, aqui em casa, eu tenho arranhadores de sisal e tenho arranhadores de carpete. E eu vou deixar os links aqui para vocês também. Muitos atendimentos meus acontecem porque os gatos estão arranhando em móveis, cama, sofá. E aí, quando a gente vai ver, eles não têm a quantidade necessária de arranhadores ou os arranhadores estão nos lugares errados. A gente tem que lembrar que arranhadores ficam em local de passagem. Não adianta a gente ter uma caixa de areia e um arranhador do lado, que muitas vezes eles não vão utilizar. Aqui em casa, ali embaixo, ó, eu tenho uma caixa de areia. Mas elas utilizam, mas nem todo gato utiliza. E mesmo assim, elas utilizam pouco. Então, arranhadores, passagem, tá? Eu tenho esses aqui, mas eu tenho aqui na sala, depois eu vou gravar um vídeo mostrando toda a gasificação da minha casa. Então, arranhadores, tá? No sofá, na cama box, no corredor, para eles estarem passando e lembrar de arranhar. Arranhar é um comportamento super comum e necessário dos gatos. Não existe gato que não arranha, porque é uma forma de marcar território. Só que é uma forma boa de marcar território. Então, o seu gatinho vai arranhar. E não adianta você cortar as garras dele. Sim, gatos têm garras, não têm unhas. Mas isso é um papinho aí para um próximo vídeo e que vocês vão me contar aqui nos comentários, tá? A gente precisa ter também escovas de pelo, tá? Muitas vezes a gente tem essas aqui, ó, com luzinha, e aí essa daqui eu gosto muito porque a gente escova, não machuca, fica aderido e a gente aperta, ó, aqui atrás e aqui a gente retira o pelo. Vou deixar o link também para vocês. A gente precisa lembrar que gatos precisam ser escovados. Eu faço muito atendimentos também de gatos que muitas vezes até ficam sem pelos em algumas regiões. Claro, né, gente, por N fatores, lambedura psicogênica, ansiedade, estresse, mudança de rotina.
Mas o fato é, quando a gente escova o nosso gato, a gente vê como que tá a textura do pelo, se tem falha. Então, vocês reduzem também a quantidade de bolas de pelo, né, vômitos de bola de pelo, que vocês vão encontrar pela casa também. Então, escovação é algo essencial na vida do seu gato. Escovem os gatos de vocês. Lembrando que todos os links estão aqui na descrição. E agora, o nosso último tópico, e eu quis deixar ele por último para a gente fazer uma reflexão. Tempo. Você tem tempo para cuidar de um gato? Eu acho que assim, tudo isso que eu falei para cima fica invalidado se você me responder aqui que não tem tempo. Infelizmente, eu faço muitos atendimentos onde as pessoas pensam até mesmo em doar os gatos, já ouvi que iriam abandonar, porque não estavam tendo tempo para poder cuidar dos gatos. E aí eu acrescento um nono ponto, né, um extra, espaço. Hoje em dia a gente tem apartamentos minúsculos de 30, 35 metros quadrados e que muitas vezes uma gatificação não é possível ou a pessoa não quer, né? Estúdios de um cômodo só. Então, a partir do momento que você decide, porque para você ter um animal, você decidiu ter ele, você fez uma escolha, concorda? Você precisa entender que cada espécie, assim como o cão tem a necessidade de passear, assim como o gato tem a necessidade de arranhar e necessidade de lugares altos, a gente tem que entender. Será que eu tô pronto para isso? Será que eu tenho tempo para me dedicar a uma escovação? Será que eu tenho tempo de brincar com o meu gato? E aí é que entra a rotina junto, né? Gatos gostam de rotina. Então, muitas vezes as pessoas adotam aquele gato, fazem tudo no início, vai passando o tempo, não oferece mais o sachê, que é essencial, não brinca mais com esse gato, não inclui mais ele naquela rotina e o gato vai ficando de lado, vai ficando de lado. E a gente sabe que quando o gato vem ficar doente, a situação já tá lá no pico. Então, antes disso tudo, reflita, pense, você tem tempo para se dedicar para esse animal? Você tem tempo para ter um gato? Você tem tempo para ter essa rotina com o gato? Se todo mundo pensasse nisso antes de ter um gato ou qualquer outro animal, aqui cabe qualquer outro, que são vidas que sentem fome, que sentem sede, que têm emoções, né? Que precisa de atenção, precisa de tempo, novamente, né? Se todo mundo pensasse, se todo mundo fizesse essa reflexão, teriam muito menos abandonos, teriam muito menos gatos ansiosos, estressados, doentes. Então, se você responder aqui para mim que não tem tempo, que você trabalha 12 horas por dia e que chega em casa e você não vai conseguir dar o melhor para o seu gato, então esquece isso tudo que eu falei, fecha esse vídeo e desiste da ideia. Gatos não são pelúcia. Isso daqui, ó, não precisa de nada disso que eu te falei. É bonitinho, é fofinho, é lindo, mas é uma pelúcia. Então, se você não tem tempo, o seu animal de estimação é uma pelúcia. Que você pode pôr aqui em cima, que você pode pôr ali, que você pode pôr na sua bolsa, que você pode fazer o que você quiser, pode sacudir, que ele não vai sentir dor. Não vai precisar fazer exames anuais, não vai precisar de gratificação, nada disso. Então reflita, pense um pouquinho e tome a decisão da maneira correta, tá bom? Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam do vídeo, se foi esclarecedor, o que vocês acharam, outros temas que vocês querem que eu grave, se vocês gostaram desse cenário, tá? Me contem aqui. De novo, sou Júnia Carvalho, médica veterinária, comportamentalista de felinos, trabalho com consultorias online, tenho e-books, inclusive vou deixar os links dos e-books aqui. E é isso, você não é um péssimo tutor, só precisa de alguns ajustes.